Muito boa tarde a todos, cara Senhora Presidente em exercício, caras e caros deputados, caros membros do Executivo Municipal. Vivemos uma das piores crises de habitação da história da nossa cidade. Os preços de compra e arrendamento têm aumentado, para além da capacidade de consumo dos lisboetas, e a cidade perdeu nos últimos anos municípios. Os jovens não conseguem arrendar um quarto para conseguirem estudar. E quando já têm trabalho, não se conseguem emancipar. Uma das principais razões pelas quais Portugal é o país da Europa em que os jovens saem mais tarde de casa. É difícil para as pessoas se fixarem na cidade e é difícil para se manterem na cidade, com as barreiras de entrada a subirem e com os preços da habitação a aumentarem. No mês passado, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa apelou para que se deixasse a ideologia político-partidária fora da discussão sobre a habitação. Mas o Partido Socialista não entende assim as políticas públicas. Quem acha que as políticas públicas não têm ideologia ou não as quer discutir ou acredita na tecnocracia em oposição à democracia. Não há uma solução perfeita. Em democracia, as respostas públicas dependem de uma visão de sociedade, de uma forma como ideologicamente cada um faz um equilíbrio entre valores diferentes. A discussão é sobretudo valores e com a pluralidade batem soluções conforme as visões de cada um. E por isso rejeitamos qualquer tentativa de tornar o debate entre opções na descoberta de caminhos únicos. Não há caminhos únicos, senhores deputados. Comecemos então a visão e as políticas do atual Executivo liderado pelo Sr. Presidente da Câmara, Carlos Moedas. Em termos de habitação em bairros municipais, em fevereiro deste ano foi dito pela Sra. Vereadora Cupelouro da Habitação que todo o esforço de construção em Lisboa será em bairros sociais, que não irá fazer nova construção em sítios que não os bairros degradados da cidade e mencionou que alguns eram os cancros da cidade, preferindo fazer construção em sítios que são marcados pela criminalidade e pela droga, como o Beato e não como o Restelo. Senhores deputados, a posição do Executivo, deste atual Executivo, é muito clara. Tem por base o estigma que os bairros sociais são marcados pela criminalidade e pela droga, e é por isso que os novos tempos acham dos bairros pobres, e é isto que os novos tempos acham dos bairros pobres de Lisboa. Também é clara a visão deste Executivo sobre conviver bem com haverem mais Lisboas, a Lisboa do Restelo e as Lisboas esquecidas que precisam de ser ajudadas. Mas o Partido Socialista tem também aqui uma visão diferente. Entendemos que não queremos uma cidade com bairros municipais, mas com habitação municipal. Entendemos que a habitação é um modelo de integração social que se opõe a uma cidade dividida entre as zonas dos ricos, dos pobres e dos remediados. Queremos uma cidade plural, mas que essa pluralidade não seja dividida pelo território. Uma cidade de oportunidades e uma cidade sem estigmas. Mais, uma cidade em que uma pessoa possa dizer moro na Quinta do Loureiro com a mesma facilidade diria moro no Campo Grande ou moro no Parque das Nações. Nós não reconhecemos as barreiras de classe no direito à cidade. Não reconhecemos uma cidade primeira e uma cidade segunda. Queremos uma cidade primeira para todos os lisboetas e esse é o objetivo pelo qual devemos caminhar e devemos construir. Na habitação para a classe média, vemos um Executivo contraditório nas suas respostas. O Presidente da Câmara Municipal, quando saiu o pacote de habitação do Governo, diz que deveria ter sido ouvido, para um mês mais tarde afirmar que haveria sempre carência de habitação em Lisboa. Portanto, este Executivo não quer construir para a classe média, portanto não constrói casas que possam baixar os preços do mercado. Também não quer regular, já que não fez uma única proposta ao Governo no sentido da regulamentação, e portanto não quer construir casas para a classe média e não quer regular os preços. Também não criou programas novos, apenas reciclou e colocou as novas vestes os programas do Partido Socialista. Que vejo com bons olhos, senhores deputados, já que tivemos programas de habitação tão bons que os novos tempos não pensaram em nenhuma solução alternativa aos nossos programas. De facto, a imitação é a forma mais sincera de elogio. Então, o que nos resta? Apenas o setor social e o setor privado. Mesmo quando o setor privado, nos últimos anos, não deu resposta aos problemas de habitação, uma vez que a construção e a reabilitação de imóveis que foram colocados no mercado estão fora da capacidade de compra da classe média, os novos tempos acham que o mercado, de algum modo e por obra do Espírito Santo, irá inverter todas as suas tendências. Senhores deputados, os liberais acreditam na mão invisível do mercado, mas os sociais-democratas portugueses na mão inexistente do mercado ou na mão ausente do mercado. Porque mesmo quando o mercado da habitação continua a subir os preços e Lisboa é a segunda cidade mais cara da Europa em termos de habitação, os sociais-democratas dizem-nos que o mercado privado resolve. É um sistema de crenças, mas a democracia que nós vivemos permite-nos a todo tipo de convicções religiosas e teológicas, mesmo quando as trazemos para um debate sobre a habitação. O Partido Socialista, em contraposição, acredita numa real resposta holística do setor social, do público, com habitação para a classe média em termos de oferta, mas também que afeta o valor do mercado do privado e na regulamentação.
Usamos todos os modelos e não dispensamos nenhum para a resolução do problema. Mesmo quando foi o debate do alojamento local, vimos também a posição dos novos tempos sobre esta matéria. Opuseram-se à caducidade das licenças, cristalizando posições e impedindo a renovação e a concorrência do mercado. Opuseram-se à suspensão do alojamento local na cidade, mesmo quando 7,5% das casas da cidade eram alojamento local. E quando havia algumas juntas da cidade que 2/3 das juntas tinham alojamento local e havia juntas com 50% de alojamento local. Mas mesmo assim não se podia suspender até à aprovação do novo regulamento. A cidade tinha alojamento local a menos. Razão pela qual vimos o Presidente da Câmara na manifestação do alojamento local, mas não o vimos na manifestação de mais habitação. Afinal, a proximidade com as pessoas não é de todas as pessoas. A esta visão contrapomos a nossa, de uma cidade equilibrada que oferece respostas ao turismo, que gera oportunidades económicas, mas que responde às exigências da habitação dos seus moradores, de quem cá vive e de quem cá quer morar, que salvaguarda os vulneráveis e que entende que as comunidades que existem não devem ser desfeitas, mas defendidas. Na habitação jovem, vemos também visões muito distintas sobre política de habitação entre o Partido Socialista e o novo Executivo. Na habitação estudantil, vemos um Presidente da Câmara Municipal que quer uma cidade de inovação, mas não a quer pagar. Vai a uma inauguração de quartos para estudantes que custam entre 700 e 1.100 euros por mês, deixando a maioria dos estudantes, a esmagadora maioria dos estudantes, que não têm dinheiro para pagar esses preços proibitivos, sem resposta. A esta visão, entendemos que o acesso à educação é fundamental, não apenas para termos uma sociedade decente, mas também como pressuposto do desenvolvimento económico que queremos. E que é dessa forma que derrubamos os custos da educação, asseguramos uma maior igualdade de oportunidades e não deixamos ninguém de fora. Na habitação jovem, vemos o mesmo problema. Respostas para quem já tem dinheiro e ausência delas para quem não o tem. A grande proposta deste Executivo foi a isenção do IMT. Entende, e este Executivo, que se baixarmos os impostos sobre a compra, os jovens se vão poder emancipar. É este o argumento. A esta visão contrapomos, claro, com a nossa. Que os problemas dos jovens são, de facto, os preços dos imóveis da habitação, os juros altos da banca e o facto de um jovem ter de juntar 25 mil a 30 mil euros para concluir. Em síntese, existem duas visões, e estou mesmo a concluir, existem duas visões para a habitação, a dos novos tempos e a do Partido Socialista. Os novos tempos acreditam numa sociedade com guetos e desigual, em que os condomínios convivem com os bairros municipais, e que a prioridade deste Presidente de Câmara são os investidores. Senhores deputados, a prioridade do Partido Socialista não são os investidores, são as pessoas que precisam de habitação. Muito obrigado.